Marcos capítulo 5. Por favor, Marcos capítulo 5. Se puderem colocar aí na tela, ajuda bastante. Tá indo? Show de bola. Marcos 5, versículo 1 mesmo. Marcos capítulo 5, versículo 1. Que diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados, pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Senhor Deus, meu Pai, Paizinho, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui presentes, pois foi a Tua graça que nos alcançou e o Teu amor que nos trouxe até aqui, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra fale aos corações deles, como tem falado ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam cheios do Teu poder hoje, Pai. Que entendam o que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, hoje nós comemoramos o Dia de Missões Mundiais. Ah, mas é um feriado? É uma data comemorativa? Não, não necessariamente. O Dia de Missões Mundiais é para que eu, você e a igreja lembre-se que existem missões mundiais. Que nós venhamos trazer à memória que nesse exato momento que nós estamos aqui,
sentados numa poltrona muito confortável, com ar-condicionado que muito ajuda, com uma igreja bonita, como é a nossa igreja é muito bonita, é linda a nossa igreja. Enquanto nós estamos aqui, existem homens e mulheres, jovens, adultos e pessoas da terceira idade no campo missionário, em países dos mais diversos, anunciando a palavra de Deus nas condições mais precárias, tudo para que aquele povo, aquelas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Afinal, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Esses homens e mulheres se colocaram disponíveis para ir. E hoje, nós vamos trazer à memória esse trabalho. Falando mais especialmente sobre esse texto, Papai do Céu, ele tem falado comigo uma coisa desde segunda-feira passada, e eu até comentei aqui na mini vigília, que às vezes a gente vai para um lugar para fazer alguma coisa, para receber ou para servir de algum jeito, mas parece que Papai do Céu prepara um negócio diferente. Você vai para fazer e acaba recebendo, você vai para receber e acaba fazendo. É interessante isso. Essa semana no meu trabalho eu fui trabalhar para ganhar dinheiro, mas Papai do Céu tinha outros planos. Ontem eu fui para Cristolândia com a Jubame, com o intuito de trabalhar, de ajudar aqueles jovens e adolescentes que estavam ali, de coordenar aquele trabalho, mas Papai do Céu mais uma vez muda as coisas, e ao invés de fazer, ao invés de ensinar, a gente acaba aprendendo, e em particular eu aprendi muito com esse texto. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é o que Jesus fez. No primeiro versículo, se vocês puderem colocar aí na tela, Marcos capítulo 5, versículo 1 diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quem são os Gerazenos? Os Gerazenos são, na verdade, os Gadarenos. É a região de Gadara, é uma cidade. E Jesus, ele estava de um lado e ele foi literalmente para o outro lado. Jesus, naquele momento, ele estava do outro lado da região e tinha um mar, tinha águas que separavam ele daquela cidade de Gadara. E Jesus vira para os seus discípulos e fala, imagino eu, vamos para Gadara, vamos atravessar essas águas, vamos lá para o outro lado, pois nós temos uma missão naquela região, nós temos um propósito naquela região, tem algo a ser feito naquele lugar. Ele entra no barco e vai para aquela cidade. O interessante, meus irmãos, é que a Bíblia, ela não diz outra coisa que Jesus tenha feito naquela viagem, além de ter falado com aquele endemoniado. Jesus, ele se despencou do outro lado da região, atravessou aquelas águas todas, e eu consigo entender que Jesus fez isso especialmente para encontrar aquele endemoniado. Olha, eu não sei vocês, mas eu duvido que Jesus era um cara que tinha tempo livre. Será que Jesus era um cara que tinha tempo livre? Será que tinha, Igor? Duvido que tinha. Jesus com certeza era um cara ocupado. Com toda certeza, ele tinha ele tinha um evangelho para propagar que chegaria às nossas vidas. Ele não podia perder tempo com pouca coisa. Eu, em particular, humanamente falando, para que eu vou atravessar o mar, levar sei lá quantos dias? Porque naquela época, gente, os barquinhos não eram como hoje. O barquinho não era bonito, ele não foi dentro de um cruzeiro, de um transatlântico, bonito, cheio de coisa legal. Não! Ele atravessa aquela região toda, e a Bíblia diz, mostra para a gente que a única coisa que ele fez ali foi falar com o endemoniado. Um pobre endemoniado, que estava lá largado, às traças, vivendo totalmente sem qualquer propósito, vivendo de uma forma louca, absurda, andando nos sepulcros, ou, sei lá, onde os mortos são enterrados. E Jesus, ele tem coragem,
ele tem audácia, ele tem amor, a ponto de sair da onde ele está, ir lá para aquela região, para falar com aquele endemoniado. Nessa primeira verdade, a gente consegue compreender que Jesus, ele não analisa quantos são, ele não analisa a distância, ele não analisa a dificuldade de chegar aonde ele precisava chegar. O que ele analisa é: existe uma pessoa ali, uma que seja, que precisa reconhecer-me como Senhor e Salvador, precisa ser liberta. Então, não importa a distância, não importa a dificuldade de chegar, Jesus entra no barco, atravessa a região, chega lá e cumpre o propósito dele. E eu queria te fazer uma pergunta, meu irmão: o que Jesus fez para chegar a você? O que ele fez? Ah, mas Jesus não estava em carne e osso quando eu me converti. Mas será que ele não enviou alguém? Será que ele não enviou alguns que se dispuseram, que se sacrificaram, que fizeram muito para que você pudesse estar aqui hoje? Ontem eu vi a história de um rapaz. Ele, quando tinha 10 anos, ele entendeu que a vida dele era para alcançar as pessoas, Igor. E ele tinha um videogame na casa dele. Criança. Sabe o que ele fazia, mano? Ele chamava os amiguinhos dele, 13 meninos. Dos 13 meninos, eu fico imaginando, a mãe dele devia ficar doida com ele. 13 meninos. Dos 13, tinha um usuário de droga, que era amiguinho dele, vizinho dele. Ele chamava todo mundo para jogar videogame na casa dele e deixava a mãe dele com o cabelo branco, arrepiado. Ele colocava o videogame, mas antes de jogar, dá as mãos e ora. Os meninos: mas orar para quê? Vamos jogar. Não, peraí, vamos orar, gente. Vamos orar. E aí orava. E ele, durante o videogame, ele falava de Jesus para aqueles meninos, isso com 10 anos. Hoje, ele já passou dos seus, provavelmente já passou dos seus 30 anos. Os 13 meninos servem a Jesus Cristo. Os 13. Não teve um que se perdeu. Pois como o próprio Cristo diz: aquele que o Senhor enviou a mim, eu jamais deixarei que se perca. Não teve um que se perdeu. Então traga à memória agora o que Jesus fez para te alcançar. Qual foi o trabalho que ele, ou o enviado dele, teve? Eu me lembro também do apóstolo Paulo, quando ele tem a visão dele totalmente tampada, ele não conseguia enxergar, então Deus o manda procurar um profeta, o profeta, no caso, vai até ele, e o profeta estava morrendo de medo. Paulo podia matar ele, ser uma emboscada, uma cilada. Será que Paulo se converteu mesmo? O profeta, mesmo com medo, se despenca de onde ele vai, de onde ele está, e vai até Paulo, e cumpre o seu propósito. Então, meu irmão, não analise a dificuldade, não analise a distância, não analise o perigo, analise apenas duas coisas. Primeiro, há um propósito de Deus para isso, e segundo, quem te chamou vai te sustentar nessa missão. Definitivamente, quem te chamou vai te sustentar nessa missão. E que quando a gente continua caminhando nesse texto, uma outra coisa que a gente percebe, se puder voltar ao texto aí, de Marcos capítulo 5, é que existem alguns problemas. Vai passando, eu acho que é o versículo 5. Pode ser, pode parar aí. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha, meus irmãos, existem alguns problemas, muitos problemas, que a gente culpa o governo por eles. Eu falo com a Thalita que tudo é culpa do Estado, Mona Lisa. Tudo é culpa do governo. Tudo é culpa do governo. Independentemente se o governo é de direita, de esquerda, PT, não importa o P que está na frente. O P não importa. A sociedade, nós temos o instinto de responsabilizar alguém, então automaticamente a gente culpa o governo.
Por que tem tantas pessoas pobres passando fome? Porque o governo não faz nada. Por que tem gente que mora nas ruas? Porque o governo não faz nada. Por que eu sou assaltado na rua? Eu já fui assaltado, já fui 3 vezes. Tentativa, eu acho que foram mais 7. Eu já até contei uma história aqui para vocês, num dia que eu ia ser assaltado, e o bandido pediu para eu orar por ele. Eu orei por ele e desistiu de me assaltar. Isso é um fato. Isso realmente aconteceu. E aí a gente culpa o governo. Porque não tem policiamento, porque isso, porque aquilo outro. Mas, meus irmãos, sabe o interessante que esse texto nos diz? É que aquele homem endemoniado, ele já havia sido preso, mas não havia cadeia que segurava ele. O cara era tão endemoniado que não há corrente que prendia ele, não existia nada que segurava aquele cara. Os demônios tomaram conta da vida dele de tal forma que não existia ninguém naquela cidade que pudesse resolver aquele problema. Não há prefeito, não há governador, não há presidente. Existem problemas que o homem, humanamente falando, não consegue resolver. E aí vai uma informação muito importante. Tia Lília, estima-se que existem 2 milhões de batistas no Brasil. 2 milhões de batistas. É uma estimativa que se tem. Irmã Célia, estima-se que existem 2 milhões de moradores de rua no Brasil. Estão entendendo? Se cada batista, eu não estou nem dizendo do povo de Deus de forma geral no nosso país, se cada batista cuidasse de um morador de rua, provavelmente o problema poderia ser resolvido. Porque existem coisas, existem situações como esse homem que está endemoniado, que o homem não consegue resolver, não dá. Mas vamos mandar a polícia lá para poder resolver esse problema. Tem um monte de bandido nas favelas, manda a polícia lá para resolver. É enxugar gelo. Você vai, faz, acontece, depois eles voltam, entra com o PP, tira os bandidos dali, depois quando sai eles retornam. Parece que os bandidos eles vão se procriando com uma velocidade incrível. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles precisam ser libertos. Precisa ter uma mudança de mente, uma metanoia na vida deles, e essa metanoia só existe quando o evangelho da graça de Deus os alcança, quando estilhaça as barreiras do coração deles, e a palavra entra, e ela muda, e ela transforma a vida dessas pessoas. Eu não sei vocês, mas se eu não fosse cristão, se Jesus não tivesse me alcançado, provavelmente eu deveria ser um bandido, usuário de drogas, alguém totalmente adverso à sociedade, até porque esses homens e mulheres costumam ter características muito parecidas, costumam não ter um pai, ou ter uma família ausente, costumam viver uma pobreza extrema, eles costumam ser assim. Mas o evangelho um dia alcançou a minha vida, e todos os dias eu tento ser transformado por ele, assim como vocês. Se vocês estão aqui hoje, se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, não é porque nós temos forças para estar aqui, é porque o nosso Senhor nos dá força de manhã para acordar, porque é difícil demais, e a gente acorda mesmo cansado, vem para cá, porque a gente necessita ouvir a palavra de Deus, porque é essa palavra que nos transforma. Então, meu irmão, não culpe o governo ou quem quer que seja por aquilo que eu e você temos que fazer. Aquele endemoniado só podia ser liberto por Jesus, porque eram espíritos imundos que tomavam conta da vida dele. Da mesma forma que existem milhares e milhares de pessoas por aí que só vão ser libertas por Jesus, e nós somos o canal que propaga o Cristo que morreu na cruz por mim e por você, e que também morreu na cruz por eles. E a gente repara uma terceira coisa nesse texto, pode ir passando lá,
que é quando, vai passando, depois do 5, acho que é o 7 ou 8. Pode passar, passa mais um, passa, vai lá para o 10. Tá, beleza, tranquilo. A gente continua caminhando nesse texto e a gente percebe que Jesus foi até aquela cidade, resolveu o problema daquela cidade, que era um problema para eles, aquele homem se cortando e gritando pela cidade. E depois que ele resolveu aquele problema, o que aquela cidade fez? Expulsou ele dali. A cidade expulsou Jesus dali. Algumas versões dizem que imploravam para ele sair dali. Outras versões dizem que tiraram ele dali. Ele foi tirado dali. Olha que coisa incrível. Jesus vai até aquela cidade, resolve aquele problema, expulsa os demônios daquela região, e aquele povo, com medo, arranca Jesus dali. Tira Jesus dali. Aquela cidade, apesar de estar ali dentro da região judaica, eles não seguiam muito os ensinamentos judaicos. Tanto é que criavam porcos. Porco é um animal imundo para os judeus. Por isso que Jesus até permite que aqueles espíritos entrem nos porcos, para que aquele povo entenda também aquela questão de que eles estavam completamente perdidos. Era uma cidade perdida, era um campo missionário gigantesco. Jesus foi ali, humanamente falando, possivelmente para alcançar a cidade toda. E quando ele alcançou o primeiro, a cidade expulsou ele dali. O primeiro, já tiraram ele dali. Incrível é que eles viam aquele endemoniado livre, liberto. O texto diz que foram ao campo e depois voltaram. Quando voltaram, encontraram o endemoniado sentado, conversando, limpo, com roupas, civilizado. Parece que a transformação dá medo. Parece que às vezes nós não queremos que as pessoas sejam transformadas, ou até queremos, mas a transformação nos dá uma desconfiança. Será mesmo? Será que fulano mudou? Será que os demônios saíram? Ou se eu sentar do lado dele, ele pode me agarrar, me atacar, me bater? Será? Será? Então, já que eu não sei, já que eu estou na dúvida, se eu não acredito que Jesus de fato transformou aquela pessoa, então eu tiro ou Jesus ou aquela pessoa do meu meio. E a gente acaba tendo uma atitude involuntária, com certeza involuntária, de tirar, de se afastar dessas pessoas que em algum momento da vida foram consideradas descartáveis pela sociedade. Em determinado momento do dia de ontem, uma menina contou um testemunho. Essa menina não é daqui, até porque só eu fui aqui da igreja, que uma vez, Mona Lisa, chegou uma pessoa na igreja dela, estava bêbada, muito suja, em situação deplorável. Ela entrou no corredor da igreja e ela deitou no corredor da igreja, aquela pessoa. E aí aquela pessoa pegou e acendeu um cigarro dentro do corredor da igreja. A primeira coisa que os irmãos fizeram foi pegar aquela pessoa e colocar lá na rua. Porque compreenderam que o templo era sagrado e que era um absurdo aquela pessoa fazer isso. Concordo, um absurdo mesmo. Acender um cigarro dentro da igreja. Mas a ação involuntária não foi a de pensar de que aquela pessoa poderia estar sendo utilizada por um espírito imundo para afrontá-los. O pensamento automático não foi esse, de que na verdade aquela pessoa não estava fazendo aquilo ali por livre e espontânea vontade, mas que possivelmente existiam diversos espíritos que a incentivavam a afrontar aquela igreja. E o que eles fizeram? Tiraram aquela pessoa dali. E provavelmente aquela pessoa continuou a sua vida perdida, e em nome de Jesus que ela encontre a graça de Deus em algum momento. A verdade é que
o campo missionário, ele nos assusta, porque as pessoas que precisam ser alcançadas, muitas vezes não parecem conosco, não possuem um padrão, não existe um tipo de vestimenta correto. Como é que você vai pregar o evangelho lá nos indígenas, se nem roupa eles usam? Como pregar o evangelho lá nos países do Oriente Médio, se você pode morrer? Como ir numa Cracolândia resgatar pessoas que já mataram, que já roubaram, que já se prostituíram e que estão lá totalmente perdidas? Foi exatamente isso que Jesus fez por aquele endemoniado. A quarta verdade que a gente vê nesse texto está lá no versículo 19, se eu não me engano. Pode adiantar lá para o 19. Volta para o 18. Volta aí para o 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Pula para o 19. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Pula para o 20, que o 20 é incrível. Então, aquele homem, sabe aquele homem, um endemoniado, maluco, que nenhuma cadeia segurava aquele cara? Aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Meus irmãos, a cidade de Gadara é uma cidade da Decápolis. Decápolis era uma região com 10 cidades. Jesus se despencou de um lugar, como nós falamos, da onde ele estava, entrou num barquinho, com certeza com muita dificuldade, foi até aquela cidade, encontrou um único homem que recebeu a graça de Deus por intermédio dele, um endemoniado, preso, totalmente louco. Ele muda a vida daquele homem, e por mudar a vida daquele homem, ele é expulso daquela cidade. Ou seja, o plano está muito ruim, gente, está tudo dando errado, tudo. Eu vou para uma cidade para alcançar a cidade inteira, e aí eu alcanço uma única pessoa, porque quando eu alcanço ela, me expulsam dali. O interessante é que aquele homem, o endemoniado, ele não pregou só em Gadara, que era onde Jesus foi, ele pregou na Decápolis inteira. Jesus, ele moveu pessoas da onde elas estavam para ir até você. Até você, Lohane, até você, Gabriel. Eles moveu pessoas para sair da onde eles estavam, ir até você, porque o Senhor tem um propósito para a sua vida, e o propósito dele para a sua vida é a Decápolis inteira. Por isso ele te livrou, por isso ele te salvou, por isso ele te transformou. Ele não permitiu que os demônios continuassem reinando na vida daquele homem, da mesma forma que ele não permitiu que você ficasse do jeito que você estava. Ele mudou a sua vida, porque ele tinha um propósito. Jesus provavelmente foi para Gadara para alcançar aquele homem, porque ele sabia que aquele homem iria alcançar aquela Decápolis. Foi isso que Jesus fez na sua vida. Ele foi até onde você estava, do jeito que você estava. Ele transformou a sua vida. Ele te deu uma missão. Então, levante as suas mãos e diga: eis-me aqui, envia-me a mim, se aliste, entre para essa guerra, para essa batalha, pois há uma Decápolis para ser conquistada por você. Amém? Eu queria convidar você